Não, eu acho que não faz tanta diferença. Se começar a cair, aí é que é o problema. Mas eu acho que no momento eu acho que não é a internet, é mais assim o computador que estava iniciando ainda algumas coisas e ele trava algumas coisas. Mas bom, boa noite a todos. E aqui eu novamente é o professor Gilson Gomes Mento, professor voluntário neste curso de grego clássico e koiné no nível intermediário, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Grupo de Estudos do Núcleo de Cultura Clássica, do CLAS. Então a gente está lendo aqui, né, o texto do Atanásio. Hoje nós estamos lendo aqui na versão italiana, no capítulo 14, intitulado Rentais Thermopylae Maché, né? A batalha nas Termópilas, algumas pessoas normalmente traduz como Termópilas, mas alguns dá para ter traduzido como portões, portais de fogo, portais ardentes, né? Uma coisa assim, né? Tem a ver, né, com temperatura, né? Com portões, né? E E aí, continuando aqui a nossa leitura, a gente tinha começado já esse primeiro parágrafo, mas recomeçando a leitura, né? Epei hoxerxes basileus on ton person, ton stolon parascoate noi econ passem en helada catastrefestai, hoi ton helenon protoi snelton, eisten Corinthon, e kai scopun tidei paratein, polynde chronon e porum, meidzon gar straton eichen hoc xerxes, e pantes hoi Hellenes, kai pleonas naus. Então, a gente tinha lido um pouquinho mais, menos, mas hoje a gente pode ler assim, quando Xerxes, né, sendo rei dos persas, preparou né, a frota, preparou o exército, né, tendo em E mente. professor, aí, no caso ali é a aorista, né? O perfeito, né? O parece que o Paraskewadzen. parece que o Adsen é a aorista perfeita ou é o está? Ou é imperfeito Ah, está? sim, não, parece mais imperfeito. Parece mais imperfeito. Então, você pode trazer como se preparava, estava se preparando, né? Porque tem o zeta, né? No presente, aquele verbo é paraskewadzo. Paraskewadzo. Então, como não teve mudança nenhuma aqui de radical e não tem sigma alfa, porque se ele fosse auristo primeiro, seria sigmático, né? E ele seria alguma coisa como parasqueuassa, né? Não, parasqueuassen, não é parasqueuassen, é parasqueuadzen, né? Então, como ele tem o mesmo radical do presente, deve ser imperfeito. Ele estava se preparando, né? Estava preparando uma frota, um exército, né? Tendo em mente, né? Subjugar catastrefestai, catastrefestai, toda a Grécia, passanten helada, hoiton helenon protoi, os primeiros dentre os gregos, Sinelfon, se reuniram. Aqui é aoristo. Se reuniram.
E professor, Sinelli. só uma outra dúvida é. Deixa eu passar uma bola aqui, tá? Uma dúvida, o Protoy, quando é que eu sei se ele é o primeiro, quando é que eu sei que ele é o principal? Ah, mas aqui tá mais para principal. Você poderia traduzir também por principal, né? Eu traduzi como primeiro por apenas para ficar mais próximo do numeral, né? Entendi. O contexto, né, que fala, né, no caso, né? Não, porque aqui está falando de pessoas, né? Mas não é bem de alguma outra coisa, né? Protoi, né? Os primeiros. Não tá falando, não estou falando de animais, não estou falando de coisas, né? Eu estou falando primeiro, de meio que de líderes, né? Pelo que dá a entender, né? Que houve uma reunião, né? Se é os primeiros que se reuniram, né? Dá para entender que é os tipos principais, né? Tudo bem? Sim, sim, entendi, professor. Obrigado. O, aí continuando aqui, Esten Corinthon, em Corinto, né? Eles se reuniram e Scopun, Scopun Tidei Pratei. Eles estavam examinando. Aqui também eu acho que deve ser imperfeito, porque tem aqui uma contração aqui, né? De aí de e aí se fosse o não é um radical diferente do radical do presente. E se e a terminação não tem sigma alfa, né? Então seria alguma coisa como Scopesan, não é uma coisa assim, né? Se fosse, acho que aurista sigmático, né? Mas aqui Ah, legal essa maneira que o senhor avalia, né, senhor? Primeiro ver se o radical teve mudança, depois ver se ele é sigmático, não sendo nenhum dos dois, é imperfeito. isso. É desse jeito que Ah, você legal, tem que legal. fazer a avaliação. O, porque o aoristo que se parece com o imperfeito é o temático. E o temático vai ter um radical diferente. Vai ter alguma mudança de radical. Então você tem que conhecer o verbo na sua forma do presente. E aí para poder ver que ele mantém o mesmo radical no imperfeito, ele mantém o mesmo radical que a sua forma no presente. Aqui é um verbo contrato. E aí complica, porque você tem que saber como é que é a contração. Tem que saber que Y e ômicron contrai para ômicron Y. Aí consegui montar aqui como scopum, né? Scopeon, que antes da contração ficaria scopeon. E aí contrai para scopum. Então eles estavam examinavam, né? De microscópio, né? Escopeu, né? Tidei pratei. O que era necessário fazer, né? Praticar, né? Agir, né? O que é que era necessário fazer? Aí, polindecronon e porum. Aí, eles ficaram perplexos, né? Porum, que é um que ficaram em apuros, ficaram em aporia, ficaram confusos, sem saber o que fazer, né? Polindecronon, durante muito tempo, ficaram sem saber o que fazer, ficaram perplexos. Aí, gar, por quê?
Meidzona, maior, um maior exército. Eichen, tinha. Aí aqui também é imperfeito do verbo echo, mas ele tem uma variaçãozinha, né? Não é. Não. Porque a variaçãozinha que tem é que o Y inicial do verbo echo contrai com Y do aumento. Aí fica ei. Aí fica a contração de Y com Y da Eken, Eken. Você pode até pronunciar um E longo, se você quiser. Eken. No lugar de dizer ei, porque a gente diz ei, mas é mais uma coisa mais pronúncia erasmiana. Se você quiser uma pronúncia ática reconstituída, né, tem que dizer e, Eken, Eken. Um E longo, né? Quando tem assim, né? Um E e um iota, né? O Y e o iota. Então, Eken Hoxerxes. Aí ele tinha, né, um exército maior. O Xerxes tinha um maior exército, O Xerxes, porque o Xerxes tinha um exército maior. Aí esse tá vendo esse com espírito brando e acento grave? Sim, sim. Ele normalmente significa ou. Tá entendendo? Não, alternativo. Mas aqui, nessa estrutura, ele não é usado para ser ou. Ele é usado para poder fazer a comparação. Então, eu digo assim, eu coloco o o adjetivo no grau comparativo. Então, aqui é maior, não é mega, é meidzona é maior. Aí o funciona como se fosse o que ou do que. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Então, esse essa vai traduzir como que, do que. Pantes hoi Helenes kai pleonas naus. Aí, do que. Então, o Xerxes, ele tinha um exército maior do que todos os helenos, todos os gregos. E ele também tinha, né, Mais ele tinha navio? também mais um maior, um maior, como é que eu posso dizer assim? Tem que dizer mais, né? Mais, assim, maior. Porque pleona está num superlativo, hein? Eu acho que porque ele deve ser de é comparativo, né? Na verdade, eu não tenho certeza se é o superlativo ou se é o comparativo, me está falhando agora a memória. Mas é que ele está dizendo mais navios. Mas o problema é porque o naus está no. Para mim, naus está aqui, está no. Naus é plural, é? Eu tô porque aqui está no acusativo plural, é? Naus está no acusativo plural? Eu não sei dizer, deixa eu procurar aqui. Porque agora eu não lembro. Tô esquecendo agora como é que é a declinação de naus. Deu um branco agora na declinação de naus. Mas aqui, ó, pleonas naus. Se for plural, ele está dizendo assim, e mais navios.
Então ele tinha um exército maior e mais navios. Aqui ele está usando dois. Eu joguei aqui no GPT e disse que o now está no acusativo. No acusativo plural. Mas assim, sim, então está, realmente está no acusativo plural. Agora, assim, o pleonas aqui, ó, tá claramente, ó, no acusativo plural, ó, tá? Esse alfa, sigma aqui, né? Mostra que ele tá no acusativo plural, né? Pleonas. Agora, assim, o que eu ia dizer é que meidzona, ele vem de mega, né? Se eu não me engano. Mega. E o pleonas não vem de mega, ele vem de polyn, né? Se eu não me engano, ó, polyn. Tá dando para entender? O pleonas vem de polim, é? Isso, se eu não me engano, vem. Então, ó, polímpio não significa muito, né? O pleona significa mais. Significa mais. Então, mais navios, né? Aí aqui, então ele tinha um exército maior, Meidzona, Straton. Aqui tá no acusativo singular, esse Meidzona. As terminações são da terceira pessoa. Terceira pessoa não, são da terceira declinação, né? Acusativo de terceira declinação, né? Meidzona, Straton, aí aqui, e Pleonas Naus. E aqui ele está dizendo que, para prestar atenção, né, na estrutura, né? Meidzona é tipo, maior que, e Ho Stratos, tu Stratu, né? Seria o exército, do exército, ele mostra que é masculino, né? E ele dá também restratear. Então, rostratos é basicamente a mesma coisa que restratear. Muda só o gênero, né? É como se fosse oikos e oikia, né? Só que aqui é restratear. Até é bom lembrar que não é estratia, é estratear. Então, estratear é o exército também, só que é no sentido mais abstrato e feminino, né? Aí aqui continuando. Telos de edoxen autois, tus barbaros amynei entais thermopylais, ekeigar kata mengen taore ruto proskestai tei talatei hoste oligoi prospolus. Aí é que ele está dizendo assim, que no final, né, pareceu pareceu bom a eles. Aí aqui normalmente a gente não traduz assim, pareceu bom a eles. Normalmente a gente tenta melhorar e dizer assim, eles decidiram, vocês estão entendendo? Esses autores a gente transforma em sujeito, porque essa expressão é impessoal, né? Pareceu bom, foi considerado bom aí para eles, autores, aqui está no dativo, né? Mas aí a gente muda, né? Na tradução, embora está assim, eles decidiram, eles consideraram bom, né? Amynei é repelir, né? Repelir os bárbaros dos barbaros entas termopylas, nas Termópilas. E queigar, porque lá, catá mengen,
taore, ruto proskeita, teitalatae, rosteoligo e prospolus. Aí aqui, essa E, professor, desculpa, o Edoken, parecer bom, é? sim, normalmente se traduz como no presente é doqueo, docó. Se eu não me engano. E aqui dá para ver que é aoristo porque tem um sigma, né? Escondido ali dentro do xi. Então é sigmático. Edoxen. Edoxen autos. Perfeito, obrigado. Aí o que acontece aqui? Taora. Aí ele bota aqui a figura para tentar explicar o que ele está querendo dizer aqui. Taora proskeitai teitalate retalata prosklizei prostaore. Aí ele diz que é a mesma coisa que talata prosklizei prostaore. É, não sei se ajudou. Prosclides eu não acho que não ajudou muito, não. Mas não sei, talvez é porque ele já tenha mostrado antes, em algum dos textos lá, só do Atenas italiano, esse Proclides aí. Mas vocês conhecem esse Prosclides aí? O proskeita, eu sei o que significa. Ele está dizendo, isso aqui é formado de pros, né, e keitai, né? Então a ideia é que os montes, né, eles se aproximam do mar, né? Eles, estão localizados próximos ao mar. Assim, né? Aí agora, Catagen, eu não sei se ele está querendo dizer assim, terra abaixo, descendo a terra, né? Ó, descendo a terra, a, como é que a gente diria? Terra abaixo. Ou de uma maneira melhor, eu quero dizer. Katamengen. Bom, vamos lá, botar assim, terra abaixo, os montes, pois lá, terra abaixo, é, Por terra? Não, né? assim, podemos dizer por terra, né? Botar assim, vamos assim, porque lá, por terra, os montes, eles se aproximam tanto do mar que, de maneira que, aí aqui você tem faz essa relação de ruto, roster. Então, tanto que oligoi, poucos, pros polus, contra muitos. Você tem que traduzir assim, poucos contra muitos. Ditai maquestai. Podem lutar. Poucos contra muitos podem lutar.
Cata de thalatan. Ah, aqui tem a expressão contrária, então acho que ficou boa. Por terra e aqui por mar, né? Cata de thalatan. Por mar, né? E por mar, aí, poroiesi stenoi en mesoites te euboias caites epeiro. Aí ele diz assim, né? Por mar, né? As passagens são estreitas no meio da Eubeia e do continente. Eu acho que é continente, né? Epeiros. Tes epeiro, tá? Acho que isso aqui quer dizer continente, né? Aí que ele está dizendo Renessos, Retálata, Reepeiros, acho que é Epeiros, Tesepeiro, acho que é o continente, Retálata, né, aqui o mar, Stenos, né, aqui o estreito, né, que é o adjetivo, Stenos, Stené, Stenon, o Stenos, não estreito, né, largo, né, não estreito, largo. Rainés diaton poron diapleusim. Os navios, as naus, através da passagem, né? Navegam, né? Através, né? Atravessam, navegam, né? Roporos, tuporo. Aí aqui, roporos, tuporo, é mais como se fosse uma passagem, né? Um caminho, né? Uma saída. Dá bem a ideia de poros, mas também vai dar para a gente a aporia, né? Que o apuros, né? Que é você está sem saída, sem caminho, né? E também vai dar para a gente já viu já aquele comércio, né? Como é que é o nome do comércio, hein, gente? O comerciante, o comércio, aquele. Hã? Como é? Microfone. É Empório? Isso, porque é para como se fosse, né, importação, né? Dá ideia meio que de importação. Ah, legal. Verdade. Aí aqui continuando aqui, então aqui epeiro, aqui acho que é o continente, né? Então aqui é da Eubeia, né? No meio da Eubeia e do continente. Não lembro agora, mas talvez a Eubeia seja considerada uma ilha, né? Por isso que ele desenhou a ilha. Maton Tesum Roi Helenes hoti Hoxerxes edeprosten helada por euetai, ton Leoniden empepsan, Basilea onta ton lakedaimonion, Heptakis, Quilius, Econta Hoplitas. Aí aqui, né? Matontes, então, por isso, né? Tendo sabido, os gregos, Roi Helenes, os helenos, tendo sabido que então, tendo sabido os gregos que Xerxes já viajava por Euetai, né? Por Euetai aqui dá a ideia de viajava, né? Já viaja. Acho que E professor, aqui está estando singular, né? Viagem, melhor, presente.
já viaja para a Grécia. Professor, o Hot sempre inicia uma subordinada? Ele sempre dá o início ou não? É só de Ah, vez porque em quando? o Roth, às vezes, ele é. Ele. Porque aqui ele é junto, né? Às vezes ele aparece quebrado, aí sim foi uma outra coisa. Mas aqui ele está funcionando para introduzir uma espécie de discurso indireto, né? E seria uma espécie de subordinada mesmo, porque os gregos eles aprendem, eles sabem, eles aprenderam alguma coisa, tendo sabido alguma coisa, eles ficaram sabendo do quê? Que, né? Aí é que o problema é porque no grego, no discurso indireto aqui, o verbo fica no presente. E no português, não. O verbo tem que ficar no imperfeito. Fica no, tá entendendo? Então, eu não posso traduzir assim, viaja. Ou tem que dizer viajava. Mesmo estando aqui no grego, no presente. Então, é assim. Mas o rote aqui serve para introduzir uma subordinada, né? Se eu for traduzir. Se eu não. Porque uma solução maluca que eu já vi num livro é assim, substituir por dois pontos. E aí aí ficaria assim: os gregos tendo sabido e tendo ficado sabendo dois pontos. Xerxes já viaja para a Grécia, né? Fica feio, né? Melhor um que, né? Que o Xerxes já viajava para a Grécia, né? Epempsan enviaram, né? Leônidas, né? Ton Leoniden Epempsan enviaram Leônidas aí Basileia onta ton Lacedaemonion, sendo o rei dos lacedemônios, dos espartanos, né? Aí Aí ele dá aqui ele dá ele dá um número de hoplitas. Hoplitas são soldados assim. Vocês estão tá vendo um hoplita? Um hoplita ele tem um escudo e uma lança e normalmente eles usavam armadura de couro, né? Alguma coisa assim, né? Não é igual ao filme dos 300. Não, eles não andavam pelados. Vocês estão entendendo? O, e Podia traduzir com infantaria pesada, né? é uma infantaria meio que treinada, né? Eles estão armados com uma lança e com um escudo, né? Para poder fazer uma falange, né? É uma estratégia de fazer a falange. Essa parte o filme explica bem, porque mas não foram os gregos que inventaram, mas nessa batalha ficou famosa o uso, né, dessa estratégia. Seriam os soldados, os hoplitas lutavam lado a lado, onde um protegia o outro, né? Então você protege, você ataca, você protege, você ataca. Você avança, né? Você repele.
o inimigo. E o inimigo não tem como avançar, porque o terreno é muito desfavorável, ele é estreito. Então você não tem como você pegar o exército por trás. O exército é muito grande, mas eles afunila nesse lugar. Ele não tem como ele vir assim. Não adianta ele ser 10 vezes maior em número se só 10% consegue chegar aqui na frente. E aí dá para entender o que eu estou explicando? Sim, sim. Acho que eu lembro de alguns filmes assim. Pois é, vários filmes meio que tentam explicar essa estratégia, mas é isso, né? Aí aqui ele dá algumas coisinhas de vocabulário. Hoplon. Hoplon é uma arma. Tudo bem? Aí oplita a gente não traduz, é melhor, a gente traduz fazendo uma adaptação, né, do grego. Mas era um soldado grego com armadura e escudo e lança, né? Então, hoplon seria arma, né? Aner enoplios seria um homem de armadura. Tá dando para entender? Aí aqui, mas eu não parei de traduzir, né? Ali aquela pedaço. Então aqui, ó, heptaques. Heptaques. E agora eu tô em dúvida assim o que é heptaques, mas eu tenho quase certeza que deve ser 700. Deve ser hepta. Eu sei que é 7. Agora quis para mim é vezes. Então seria 7 vezes quilios. Seria 7.000. 7 vezes 1.000 e conta oplitas, né? Tendo 7.000 oplitas. Então tá dando para entender que eu acho que é isso. Mas veja se é isso mesmo, se eu estou errado. É 7 vezes 1.000 mesmo? 7.000? Repitaques, quilios. A Vivi diz que é 7 vezes apenas. Sim, mas o quilios não seria 1.000? Aí seria Ah, o 1.000, é verdade, é verdade. É, quilios. isso mesmo, é. A Vivi confirmou aqui também. Então seriam 7.000, Sete né? vezes 1.000. A conta seriam 7.000. 7 vezes 1.000, 7.000, tendo conta hoplitas. Aí, rutoide, aficomenoi, estas termopylais, paraskeuadzonto, aminei tus barbaros tei relade. Então, aqui, estes, chegando, né, tendo chegado nas Termópilas, se preparavam para repelir os bárbaros da Grécia, né? Para expulsar, né, os bárbaros da Grécia, poderia dizer, né? Expulsar, expelir.
expelir, né? Expulsar, né? Repelir, né? Os... Resistir não daria certo não, né, professor? Ah, senhor, mas aí o problema é porque aqui ele está dando a noção de lugar, né? No dativo. Então tem que, para a gente encaixar, né? Tem que ser alguma coisa que diga assim, expulsar da Grécia, né? É, Ah, tá, entendi. É porque eu acabei botando resistir aos bárbaros pela Grécia, não daria certo, né? pela Grécia. E, gente, Tipo, em nome da Grécia não daria, né? É, em realmente nome tem da que Grécia, ser. assim, eu não sei se ele deu para a gente esse sentido, porque apareceu no outro texto, né? E aí ele deu, porque eu acho que ele já deu já como se fosse uma combinação, uma colocação, acho, com dativo. O, você quer olhar o vocabulário lá do 13 para poder dar uma olhadinha? O, deixa eu ver se Ah, tá, no inglês, né? deixa eu ver que é aqui no inglês, no inglês ou porque esse verbo acho que apareceu no 13 pela primeira vez, que é a amino. Aí aqui ele tá dizendo assim, olha, aqui aqui eu sei que ele aqui, ele não dá o significado, mas ele diz que ele vai com um dativo e um acusativo. Então é o expulso alguém de algum lugar. Tipo, tá entendendo? Eu repilo alguém para fora de algum lugar. Pelo menos é isso que eu estou entendendo. É O, verdade, professor, é verdade. você. Aqui no inglês tá, diz que eu me defendo contra a word off, acho que deve ser expulsar, né? Isso. A Porque tem word off from. o off dá essa ideia para fora, né? Uhum. Aí, from E é off from é e from. o de algum lugar, né? Uhum. Dativo. Isso. Estou tentando aqui abrir um dicionário aqui. E professor, no início você falou que o Termopilas é portal de calor, é isso? Isso. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, amino. Afastar, repelir algo ou alguém. Acusativo, de algo ou alguém. Dativo ou genitivo.
Sim, esse algo, alguém aqui deve ser o acusativo, esse de algo, alguém deve ser no dativo ou no genitivo, né? Em benefício de alguém, dativo. Você poderia dizer assim, em benefício da Grécia, né? O, tem também o sentido de prestar socorro. Depois vai aparecer para vocês defender, ir em auxílio de mais dativo ou peri, aí é hyper pro amünetei patride, a patride, defender a pátria, a aminemenai peri patrocloio, ir em defesa de Patroclo. Aí a amino pro panton entois de nós, bater-se por todos os nos perigos, nos momentos terríveis. Retribuir, recompensar com algo. Eidos amino tois logos tade. Sabendo disso, retribuo com estas palavras. Esse aqui é bem diferente o sentido de retribuir, recompensar com algo. Esse aqui, os outros são mais parecidos, né? Mas porque aqui dá a ideia de, no meio tem essa ideia de defender, né? De ajudar, e aqui é de retribuir, né? No médio, né? Dá a ideia de afastar o mal de si mesmo, defender-se. Kakos pas contra a minestai. Antidronta kakos. Ao sofrer o mal, defender-se, revidando com o mal. Afastar-se de si, defender-se de tus hybridontas, rapantas, caitus acelgeis, aminestai. Defender-se de todos os insolentes e impudentes. Afastar o mal de defender, mais genitivo, ou peri e genitivo. Nesson eminonto, defendiam as suas naus. Aminestai peri patres, defender a descendência. Defendiam suas naus. Aminestai peri patres. Não, essa aqui, defender sua descendência. Peripatres. Peripatres. Patres aqui está no sentido Talvez de ele descendência, né? Bem diferente. Vingar-se de algo ou alguém, mais acusativo ou genitivo. Remasim samuinomai. Vingo-me de ti com remasim, né? Com palavras. Aminastai on epathon. Vingar-se do que haviam sofrido, né? Vingar-se do que tinham sofrido, né? Tá claro aí? Acho que já deu, né? Vários exemplos. Esse verbo aí vai aparecer de bem novo. amplo aí. Vai aparecer de novo, aí a gente já vai ter visto ele aqui já. Deixa eu voltar lá para lá. Então a gente já estava aqui, né? Então, pode ser, né? Defender os bárbaros em benefício da Grécia, ou repelir, né? É, expulsar os bárbaros, né? Para fora da Grécia, né? Mudou, gente, ou não? Ou eu apertei o errado? Às vezes acontece de eu apertar o errado. Então eu apertei o errado. Deixa eu ver aqui. O É aqui e aqui vai.
Mudou, né? Pronto. É porque tem dois botões iguais que me eu tenho que lidar. E quando você aperta um, eles mudam, eles trocam de lugar. Ah, pronto. Aí aqui, deixa eu ver lá. Aí aqui, então, continuando. Rodexerxes aficomenos esta stena stratonekon megiston de tétaras men hemeras resykadzen elpidze gar tus Helenas apofeuxestrai idontas to pletos tu stratu tei de pemptei hemerai roigar Helenes esti akinetoi emenon ton straton ekeleusen eutis prosbalei, ou prosbalei, na verdade. Eutis prosbalei. Então aqui, o Xerxes, né, tendo chegado, né, aos estreitos Tastená, Stratonekon Megistonde, tendo um exército muito grande, de fato, né, enorme, ele descansou 4 dias. Tetarasmen remeras restikadzen. Descansou, né? 4 dias. Ficou quieto 4 dias. Por quê? Gar, ele pediu dizer, Gar, porque ele esperava que os gregos, tus Helenas, apofeuxestai, fugissem, escapassem, idontas, tendo visto, né, o topletos, a multidão, né, o número do exército, tu estratu, tei de pemptei, mas no quinto, remerai, no quinto dia, roigar, porque de fato os Helenes, os gregos, et ainda akineto emenon, imóveis permaneciam. Pô, assim, aí assim você pode dizer, já que os gregos, os helenos, ainda permaneciam imóveis, Tonistraton e Keleusen eutis prosbalei. Ele urgiu o exército assim, atacar. Acho que aqui não dá para dizer lançar para frente, né? Tá mais para atacar. Atacar imediatamente. Eutis. Diretamente, imediatamente. Eutis. Ele mandou o exército atacar imediatamente. Aí aqui. Hoi de Helenes Andreotata Macomenoi tus barbaros eminon. Telos de Basileus tus persas epempsen hus. Aí. E os gregos valentissimamente lutando, tendo lutado, lutando contra
os bárbaros, ou lutando, na verdade, tendo lutado valentissimamente, expulsaram os bárbaros. Telos Dei, no fim, o, é, o rei, né? Assim, o rei enviou, né? Assim, enviou os persas enviou o rei enviou os persas os quais é, chamava Athanatos imortais, Andreotatus, Ontas, Ton, Stratioton, é, valentíssimos, sendo valentíssimos sendo, né, Ontas, Andreotatus, valentíssimos sendo Ton, Stratioton, dentre os soldados, né, Elpidson, esperando, né, tutus ge raidios nicessem tus Helenas, esperando que estes, né, facilmente, assim, com certeza, facilmente venceriam, ou iria esperando vencer facilmente, com certeza, né, os gregos. Que está aqui, Rostratiotes, o soldado, né? Não, o G ali seria é, alguma coisa como mesmo, de assim, de verdade, assim, então o raidios ou radios é que é facilmente. Radios. Ele esperando que estes mesmos facilmente vencer, com estes mesmos facilmente vencer os gregos. O que é que está no. Qual? Tem um quê? Olha, são duas partículas que dão assim uma. Que podem ser usadas em várias situações diferentes. O, você pode dar uma olhadinha lá naquele livro que eu mostrei ontem, né? Que tem lá uma descriçãozinha básica agora, mas ah, eu não vou saber diferenciar muito os dois, mas eles têm um uso parecido. Eles têm um uso parecido, tá bom? É o gama, epsilon e o delta eta, né? Que você está dizendo? Pois é. Aí, continuando aqui. Epd kai rutoi cinebalon uden ameinon epraton roi aloi. Aí é que ele está mostrando como é que faz aí o superlativo de Andreos, que é corajoso, né? Valente. Andreotatos, Andreotate, Andreotaton. Então seria, né? Muito corajoso, muito corajosa, muito corajoso, né? Uma coisa assim. Aí, Ameinon, Ameinon.
seria o comparativo, né, de agathos, que seria, né, o melhor, melhor, o melhor, a melhor, e aqui a melhor coisa, né? Aí aqui ele está dizendo assim que quando estes também se juntaram, né, atacando, né, é, nenhum nada melhor fizeram do que os outros. Tá dando para entender? Ele está comparando os outros, porque aqui era como se fosse o exército de elite, os imortais, Athanatos. Vocês estão entendendo? Aí ele está dizendo assim: Uden, Amenon, Epraton, Roi Aloi. Eles nada fizeram, Epraton, Uden, Amenon, nada melhor, Epraton fizeram, Roi Aloi, que os outros. Entois estenois nos estreitos, macomenoi lutando, cai udinamenoi toi pletei crestai. Nos estreitos lutando, também não podendo usar o número toi pletei, né? Usar do número, né? Crestai não é bem usar, é não podendo, né, crestai, né, utilizar, né, toi pletei, do número, né? Isso, da superioridade numérica, né? Não eles não podiam usar a superioridade numérica nos estreitos, lutando, né? Lutando nos estreitos, também não podendo utilizar a superioridade numérica. O rei, né, vendo não, deixa eu ler tudo. Basileus de ten machen teómenos tris anedramen hos legusim ectu trono phobúmenos hypertu stratu. Então aqui é Basileus, aqui o Basileus aqui começa a fazer referência ao Xerxes, o imperador persa. É como se fosse dissesse assim, o imperador. Tá dando para entender? Tá sem artigo, sem nada, né? Mas não, a gente não vai dizer um rei. É o imperador, é o Xerxes. Tá dando para entender? Aí, vendo, né, Teômenos ten Machen, a batalha, né? Três vezes, né? Anedramen, ele se levantou, né? Ele se levantou como dizem, Ros Legusim, como dizem, né? A fofoca, ectu trono, do trono, né? Fobúmenos hypertu stratu, temendo pelo exército, pelo seu exército. Então, aqui a Nedraman, ele tá assim, eu falei que ele se levantou, mas se levantou de repente, né? Porque quase ele correu, né? Ele se levantou e correu, né? Como se fosse um correr para cima, né? Correu para cima, né? Aí aqui o que eu estou estranhando aqui é três vezes corremos. Tá como se fosse três vezes corremos. Tá certo isso aqui? Três vezes corremos.
Pois é. Eu tô achei estranho esse anedramen aqui. O, no inglês tá anedramen também? Porque aqui do lado ele explica aqui, ó. Anatreco seria significaria excitement, epairo, emalton, né? Eu me levanto de repente. Excitement é de repente. Epairo, emalton, né? Eu me levanto, né? E é aquele também da anapedal, que é tipo pular, pular. Então ele sobressaltou, né? Ele pulou do trono, né? Agora esse anedramen eu estranhei. Não sei se é tris, porque está concordando com tris anedramen. Três vezes, mas tem anedramen também, anedramen. Pois é, ficou estranho, né? Mas provavelmente então tá lá no original, esse anedramen, né? Eu até iria olhar depois para ver se tá mesmo. É porque agora eu não lembro da passagem. Como era qual era o livro? Depois a gente olha isso aí. Eu mando no grupo lá no Classroom. O, aí o que eu tô olhando aqui? Ah, sim. Tem que terminar isso aqui, né? Essa leitura. Então ele deu uns saltos, né? Ele saltou para os pés, né? Ficou de pé. Aí, Roi Helenes, Minema, Epoiesentoi Leonidei, Ros Andri, Aristoi, Genomenoi, Leonta Litinon. Aí, tu Minematos. Minema é um memorial, né? E Litinos é um adjetivo, Litinos, Litine, Litinon, vem de lithos, né, de pedra, né? Então, os gregos, né, fizeram um memorial para Leônidas como tendo sido, né, um homem, como um dos melhores homens, um homem melhor, né? Como somos sendo um homem valoroso, um homem melhor, um leão de pedra, né? Essa é o memorial. Roleon, do Leontos, né? Então, o leão, o nome Leônidas, né? Era derivado, né? Do nome leão, né? Por isso que eles fizeram, né? Esse memorial. Aí aqui começa a parte beta, né? Aí aqui, olha, aparece esse verbo aqui, que é Kraumai, servir-se de usar, que ele vai aparecer bastante. Kraumai, Krestai. Tudo bem? É interessante vocês aprenderem. Kraumai, Krestai. Esse tutus Nikesen, acho que vocês já tinham já sabido já, né? Que estes venceriam Simbalo, né? Eles se encontraram, né? Aqui ele botou assim, né? Simbalo, ele era eu me encontro, né? Dinamenoi, que podendo, né?
Isso. Casey é um vencer, né? Mas ele tá tipo no futuro. Eu acho que ele é eu acho que ele é um infinitivo futuro. Nikesei. Acho que sim. Confere aí. Nikesei. Mas acho que é por hoje só, né, gente? Já são 10h20. Agradeço por terem ficado até aqui. Eu vou. Estou vendo que veio o Daniel, a Sara, o Jordi e a Viviane. Eu vou aqui encerrar aqui a gravação aqui. Estou encerrando.